Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença é. A todos com a paz, né? Você na sua casa também com a paz. Quero encontrá-lo no amor de Deus, né? Quero encontrá-lo na graça, crescendo na graça. A Bíblia fala que o nosso Deus, assim ele disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então hoje nós podemos crescer, e é isso que nós estamos fazendo a cada dia, né? Nos reunindo, lendo a Bíblia, orando, aprendendo a palavra de Deus. E isso está tornando o quê? O nosso espírito forte, né? Porque Paulo, ele disse assim, ainda que esse corpo se envelheça, né? E ele envelhece mesmo, mas no entanto o espírito, ele se rejuvenesce, ele fica forte, né? E então nós vamos fazer coisas que nós não podíamos fazer. Nós vamos realizar coisas que nós não realizaríamos, né? Que a nossa força, a nossa capacidade não seria suficiente, mas pelo poder de Deus em nós, né? Com algo que nós fizemos. Eu sempre digo, o que nós semeamos hoje no mundo espiritual, nós colhemos, né? Porque a Bíblia diz que colhe, mas nós colhemos muitas vezes mais para frente. É um processo de semeadura. A Bíblia fala que a palavra de Deus é a semente, o nosso coração é a terra. E como no mundo nós sabemos, tem semente que você coloca na terra e em poucos dias ela já está brotando. Tem semente que você coloca na terra e ela leva tempo para brotar, né? Ela não brota rapidinho, não é rápido não. Ela tem um processo mais demorado, mas que ela acaba produzindo, né? Então a semente de Deus, ela é produzida por Deus, né? E Deus é que vela para que ela se cumpra. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Olha o que diz no Salmo 37, né? Salmo 37. Olha o que Davi fala. É tão lindo que ele começa dizendo o Salmo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deleita-te no Senhor e ele realizará o desejo do vosso coração. Mas lá no versículo de número 25, Davi diz assim, olha, fui moço e já agora sou velho, porém jamais, olha lá, porém jamais vi o justo desamparado. Olha para o teu irmão e diga, irmão, jamais você vai ficar desamparado. Jamais, 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 jamais. Bota na tua cabeça, deixa isso aí ficar firme no teu coração, que jamais você vai ficar desamparado.
Deus, Ele é fiel, Ele é presente, né? Eu fico maravilhado com Deus, entendeu? Porque como nós podemos nos sentir desamparados de Deus, quando o próprio Deus veio habitar dentro de nós, né? Escolheu, proveu Ele, escolher fazer de nós a sua morada, a sua habitação, né? O seu templo, né? Como o seu corpo aqui nessa terra. E se Deus fez isso, quanto mais agora, né? Quanto mais agora. Davi, no tempo da lei, Deus não habitava na pessoa, mas Davi falava que aquele que praticasse a justiça, porque Deus é justo, a justiça praticada, essa pessoa jamais seria desamparada por Deus. Deus estaria com ela. Quando viesse dias difíceis, Deus estaria livrando ela. Quando viesse problema, Deus estaria resolvendo para ela. Deus estaria lá, dando a solução para todas as coisas. E quanto mais hoje, irmão, que Jesus é a nossa justiça. Deus tornou Jesus a nossa justiça. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Deus, né? E quando andamos na sua presença, olha, irmão, com certeza, jamais, tudo que vir diante de nós, Deus estará presente e atuando, dando vitória, dando conquista, dando triunfo, muito mais hoje pela graça, muito mais. Davi disse, olha, nunca vi um justo, né, desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Olha que coisa linda. Davi era homem segundo o coração de Deus, então nós podemos acreditar na palavra de Davi. Nós podemos acreditar na sua palavra. Irmão, nós podemos ficar tranquilos e descansar. A Bíblia fala, Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica, quem o condenará? Pois foi Cristo quem morreu, o antes ressuscitou, e está à destra de Deus, intercede por nós. Quem vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E aí ele faz um relato de tantas coisas, mas ele diz, nada disso pode nos separar de Deus. Veja, Jesus nos amou, Ele nos ama. Nós somos propriedade dEle, nós somos povo dEle, Ele nos comprou, nós pertencemos a Deus. É tão lindo isso, é tão maravilhoso. Descansa no Senhor, irmão, continua buscando, continua servindo, continua sendo fiel ao seu Deus, e com certeza, todas as coisas que vir, Ele estará lá, presente, para poder te dar vitória. Diga graças a Deus. Por isso que a Bíblia fala, nós somos mais do que vencedores, né? Você sabe o que significa mais que vencedores? Você sabe o que significa isso? Mais que vencedor já está bom. Vencedor já está bom. Mas mais que vencedor é exceder, fazer aquilo que eles conseguem, e nós vamos fazer muito mais ainda. Por que nós vamos? Porque nós saímos fora do nosso limite. Através da fé, através do poder de Deus em nós, das promessas de Deus, da capacitação de Deus, nós vamos chegar num patamar bem mais alto, muito mais alto. Por isso que ele fala mais que vencedor. No mundo está cheio de pessoas que são vencedoras, mas nós vamos ser mais, vamos exceder, vamos chegar mais longe. Diga graças a Deus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Pai, com o nosso Deus, né? Olha agora, fala no nome de Jesus, conversa com Ele. Ele te ama e Ele te ouve. Você aí na sua casa também, leva o seu pensamento a Deus, ora a Deus agora aí, né? Vamos falar com Deus. E quem precisar de milagre nesta noite, Deus é um Deus de milagre. Quem precisar de resposta, Deus é um Deus de resposta. Então abra o teu coração, abra a tua boca, fala com Deus aquilo que você precisa. A Bíblia diz, lançando sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como Davi disse, Pai, o teu povo jamais ficará desamparado, Pai. Oh Deus, e muito mais hoje, através da graça, através de Jesus, Pai, que Tu fizestes a nossa justiça, Pai. Ó Deus, estamos diante de Ti, ó Pai, na qualidade aceitável, Pai, aceitável. E por essa razão, Pai, nós não nos vamos sentir nunca desamparado, Pai, porque o Senhor é presente, porque o Senhor Deus é presente, meu Pai. O nosso
Deus que nos auxilia, nos ajuda, nos fortalece todos os dias, Pai. Ó Deus, a Ti damos todo o louvor, toda a honra, toda a glória, Pai. Ó Deus, agradeço por esse dia, agradeço por essa noite, Pai. Uma noite de milagre, uma noite de maravilhas, Pai, aonde o Senhor Deus está presente, Pai. E nós agradecemos a Ti, meu Pai. Receba todo o louvor e adoração, Pai. Mas, Pai, Tu conheces a necessidade do povo, Tu conheces o coração de cada um, Pai. Então, meu Deus, ó Deus, manifesta-te nesta noite, ó Pai. Trabalha, Pai, ó Deus, opera milagre, faz as Tuas maravilhas, Pai. Responde à necessidade de cada um, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus eu oro, Pai, que todos saiam, Deus, ó Deus, no final desse trabalho, quando nós orarmos, Pai, que todos, Pai, recebam aquilo, Pai, que o Senhor tem para esta noite a cada um, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, se alguém estiver vitimado desse corona, Pai, se alguém estiver, ó Deus, doente, alguma enfermidade, alguma doença, alguma dor, Pai, alguma febre, Pai, eu já declaro, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, este mal caindo por terra, este mal saindo deste corpo, ó Pai, este mal desaparecendo, esta febre, ó Pai, desaparecendo, ó Deus, todo o mal saindo deste corpo, ó Pai, pois eu o declaro em nome de Jesus Cristo completamente curado, Pai. Ó Deus, eu te louvo, eu te agradeço, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, pois a Tua palavra diz que aquele que te busca, meu Pai, te encontra, Pai. E é bom te encontrar, é bom, Pai, porque Tu, Deus, é o manancial da vida, Pai. E nós estamos aqui, ó Pai, que as nossas fontes, meu Pai, todas elas estejam ligadas em Ti, ó Pai, e assim viveremos nesta terra, Pai, triunfaremos aqui nessa terra, Pai, mas tudo para o Teu louvor e Tua glória. Abençoe, Pai, abençoe a todos, as pessoas de mais idade, as pessoas, Senhor, de mais idade, que nessa época, ó Deus, estão sentindo medo, Pai, mas o Senhor deu para o Teu povo espírito de poder, amor e moderação. Ó Espírito Santo, manifeste sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã, desta pessoa de idade, para que ela não se sinta desamparada, para que nela não haja temor, mas haja, ó aleluia, poder, amor, moderação, que ela possa ficar sempre, meu Deus, em paz, sabendo que o Senhor Deus é com ela, ou com ele, meu Pai. Ó Deus, assim eu abençoo o Teu povo, Pai. E a Ti, Deus, nós damos toda a honra e toda a glória. E todos digam amém, Senhor, amém, Senhor. Vamos cantar, vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Abra teu coração, a tua boca, e com júbilo adore aquele que vive e reina, né? Aquele que nos salvou. Ele está aqui. Vamos lá, vamos adorar. Oh, aleluia. Obrigado, meu Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nada vai me separar, Nada pode. mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre,
Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, mas pela fé eu posso alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mal se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Aplauda Jesus, glorifique a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? O amor de Deus não para. Vamos cantar Atos 2, né? Ele é o nosso Deus. Ele é maravilhoso. Ele é bom. Adore o Senhor. Ele é Deus maravilhoso, Ele é Deus bom. Não sei bem, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos
aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Teu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar.
Louvado seja Deus. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Podeis assentar, irmãos. Obrigado por vocês. Obrigado por vocês. Graças a Deus. Deus é bom, né? Louvado seja o nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, né? Dele é o poder. Graças a Deus. E por essa razão é que nós estamos aqui, né? Deus é um Deus bom. Deus é um Deus maravilhoso. Graças a Deus. Tome na sua mão o dízimo, a oferta. Nós vamos consagrar a Deus, né? Veja, Deus disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja sustento, mantimento na obra de Deus. E Deus disse: faça a prova de mim. Eu repreendo o devorador, eu abro o céu, eu derramo ricas chuvas de bênçãos, né? E o dizimista será visto na terra, feliz e produtivo. Sabe, tem muitas pessoas que não creem nessa palavra, né? Que não creem que Deus é o Deus que provê as nossas necessidades, né? Que é o Deus Jeová Jiré, o Deus provedor. Sabe, assim como Ele é Jeová Rafá, Ele é o Jeová Jiré. Sabe, e nós temos que fazer aquilo que Ele manda. E se nós fazemos, então nós colhemos aquilo que Ele prometeu. A palavra de Deus é a verdade. E quem faz ela cumprida é o próprio Deus. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12, Ele diz: eu velo para que a minha palavra se cumpra, né? Então nós devemos acreditar, cumprir a palavra. Eu, quando olho Jesus, né, diante de João Batista, e João Batista disse para Jesus: não, eu não sou digno de atar a sandália dos teus pés, e tu vens a mim para batizar você? Não, eu é que preciso de ser batizado, né? Mas de repente Jesus olhou para João e disse: João, convém que cumpra a palavra. Jesus precisava ser batizado nas águas. Ele era a obra do Espírito Santo, ele nasceu do Espírito Santo, ele foi enviado por Deus, sabe? Deus o havia santificado e o havia enviado para nós. Então automaticamente ele não precisava, mas para cumprir a palavra, ele foi. Sabe, quando nós não cumprimos a palavra sobre nós, ficamos limitados. Mas quando cumprimos a palavra na nossa vida, as coisas se abrem. Você está entendendo? As coisas se abrem. Deus passa a confiar coisas maiores para a pessoa. Mas o que Deus precisa ver, o quê? Uma pessoa que pratique a palavra. Quando nós estamos praticando a palavra, nós estamos andando com Deus, né? Andando com Ele. Andando com Ele. Se nós não praticamos alguma coisa, ficamos como não acreditando naquilo, né? Deus é fiel, meu irmão. Deus nunca, o Espírito Santo nunca escreveria na Bíblia, né, alguma coisa que viesse causar dano ou prejuízo por nós crermos em Deus, por nós praticarmos a palavra de Deus. Jamais. Tanto é que nós vimos Davi dizer, né? Nunca vi um justo desamparado. Fui moço, fui jovem, agora sou velho e nunca vi um justo desamparado. Deus é fiel e sempre foi e sempre será fiel. A oferta também, a Bíblia fala que tudo que nós semeamos no mundo espiritual nós colhemos, né? E a Bíblia fala que a colheita, ela pode ser 1 por 30, 1 por 60 e outro por 100, mas que nós colhemos, né? E outro tanto no céu, a Bíblia fala. Eu oro todo dia pela igreja, para os dizimistas e pelos ofertantes. Oro por todos, mas em especial para o dizimista e para o ofertante. Para quê? Para que a coisa se cumpra, para que vejam nele, né, a bênção de Deus, para que vejam nele e Deus seja glorificado. Você está entendendo? Para que vejam e Deus seja glorificado. E sendo glorificado, os outros também vão ver e automaticamente vão ser. É um testemunho. Um testemunho, ele tem que ter a eficácia, né? Tem que ser o que a Bíblia fala. Tem que ser um testemunho vivo, né? A Bíblia é maravilhosa. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e agradecemos a Ti, ó Pai, por esse momento, ó Pai, onde temos a oportunidade de cumprir a palavra, Pai.
o dizimista cumprindo a palavra, o ofertante também crendo na palavra e semeando a sua semente, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo eu oro pelo dizimista, meu Pai. E no nome de Jesus eu declaro consagrado a Ti, ó Deus, os dízimos, meu Pai. Os dízimos que aqui estão sendo entregue presenciais, como aqueles que estão sendo depositados direto na conta, ó Deus, da igreja. Mas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, Teu servo ora para que o Senhor, Deus, ali manifeste, Pai, e Teu nome seja glorificado através da vida do dizimista. Ó Deus, eu repreendo o devorador, eu proíbo em nome de Jesus o devorador de entrar na vida financeira do dizimista, Pai. Eu proíbo, eu desligo toda a obra do devorador, Deus, em nome de Jesus Cristo, e declaro o dizimista, meu Pai, recebendo do alto céu, vindo do Teu tesouro, rica chuva de bênção, e assim eu o declaro, sendo visto na terra, feliz e produtivo, Pai. Tudo para o Teu louvor e Tua glória, Pai, um testemunho vivo para o Teu louvor e Tua glória. Também os ofertantes, Pai, todas as ofertas, eu declaro, Deus, consagradas a Ti, e no nome de Jesus eu declaro a multiplicação, Pai, de 1 por 100 sobre cada oferta. Assim eu abençoo o dizimista, e assim abençoo o ofertante, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, para o Teu louvor e a Tua glória. E todos digam amém, Senhor, amém? Graças a Deus, né? Deus é um Deus bom, um Deus fiel. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus, né? A Bíblia fala que aquele que ouve a palavra, né? Pratica a palavra. Jesus diz, ele firmou sua casa onde? Na rocha. E firmado na rocha, ele diz, olha, bate o vento, bate a água, mas a casa não cai, porque ela está firmada onde? Na rocha, na rocha. Essa é a verdade da palavra de Deus. A casa firmada na rocha. É tão lindo isso. É tão maravilhoso isso. A palavra de Deus é a verdade, né? É o próprio Deus quem diz. E o que precisamos é realmente praticá-la, né? E aí estaremos firmes. A nossa firmeza, irmão, ela não está na terra. A nossa firmeza está no céu. É isso que muitas vezes as pessoas desconsideram, né? Mas a nossa firmeza está no céu. A Bíblia fala que Deus, Ele é o nosso Pai, e nós temos que ter essa plena confiança. O próprio Davi disse, eleva os olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu gostaria de ler nessa noite, para nós meditarmos na palavra de Deus, para que a bênção de Deus aconteça com todos, né? Lá no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, lá no versículo 9. Sabe, eu quero falar um pouco de Deus, depois nós vamos falar um pouco de Jesus, e depois nós vamos falar de nós também, né? Deus é um Deus maravilhoso, né? E Ele é Pai. Lá em Hebreus 12, 9, diz assim, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? Veja lá, não devemos estar em maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. E então viveremos. Veja, meu irmão, o capítulo de Hebreus, capítulo 12, ele firma que Deus é o nosso Pai, que Deus é Pai. Ele firma isso. Ele fala de Deus sendo o Pai, e o Pai, conforme nós lemos, o Pai espiritual. E aqui há uma analogia, até mesmo podemos dizer, uma comparação, e muitas comparações são feitas na Bíblia, né? O próprio Jesus também usou muitas maneiras de comparar, mas veja, o que está o escritor falando aqui, né? A Bíblia está nos revelando que quando
antes de nós chegarmos a Deus, né? Ser trazido para Deus, antes disso, nós temos os nossos pais terrenos, né? Ou tivemos, né? E o que nós fazíamos quando tínhamos ele? Eles nos corrigiam e nós obedecíamos. Eles nos corrigiam e fala até mesmo por muito pouco tempo eles corrigiram, né? E depois chega numa certa idade, a correção já mais, muitas vezes não tem significado nenhum, mas mesmo ali eles estão lá, de vez em quando eles estão dando uma pitadinha, né? Falando alguma coisa. Mas a Bíblia fala, e quanto a Deus? E quanto a Deus, ou seja, o Pai espiritual, quanto mais nós devemos obedecê-lo, quanto mais nós devemos se sujeitar a ele, né? Quanto mais. E então diz no versículo, e então viveremos, né? Viveremos. Essa palavra viver, viveremos, ela tem no grego ela significa ser forte, ser novo, né? Ser ativo, ser eficiente, ser potente, ser eficaz e muitas outras qualidades maravilhosas que diz a respeito disso, pelo fato de nós sermos obedientes ao nosso Pai celestial ou o Pai espiritual. Mas veja, se a Bíblia define Deus como um Pai espiritual, nós precisamos entender isso. Lá em João, no capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, é um versículo muito conhecido. Evangelho de João, capítulo 4. Olha o que fala aí, lá no versículo 23 e 24. Ministério do Louvor, que sempre está falando, né? Olha lá. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Diga para o seu irmão aí, Deus é o teu Pai. Agora diga para ele, Deus é espírito. Sabe, Deus é espírito. Deus é espírito. Por isso que no livro de Hebreus, capítulo 11, lá no versículo 6, diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que busca a Deus deve saber que Ele existe. Que Ele existe. Eu acho tão linda lá no livro de Hebreus, capítulo 11, onde fala o heróis da fé. A Bíblia fala sobre Moisés, né? E a Bíblia fala que Moisés falava com Deus como vendo o invisível. Como vendo o invisível. A intimidade de Moisés era tanta com Deus, que ele falava com Deus como vendo o invisível. Mas Deus é espírito. Deus é espírito. E nós precisamos entender isso. Deus é espírito. Mas veja, sobre o nascimento de Jesus, essa é a razão. Por isso que Jesus veio de Deus. E quando o anjo Gabriel veio a Maria, né? Olha o que ele fala no capítulo 1 de Lucas, né? Lucas capítulo 1, sobre o nascimento de Jesus, capítulo 1. Olha ali, lá no versículo de número 31. Olha o que ele fala. Nós vamos ler três versículos. Diz assim, olha, eis que conceberás e darás à luz um filho, que chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha lá, e não terá fim. Lá no versículo 35 agora, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Veja que lindo. Você entende? Veja que lindo. É tão lindo, mas Jesus o que era? Foi enviado por Deus. Ele nasceu do quê? Do Espírito. Ele nasceu do Espírito. Veja, Filho de Deus, nasceu do Espírito. Obra do Espírito Santo. Por isso que Jesus lá em João, olha o que fala em João,
lá no capítulo 10. Olha o que diz aí, João capítulo 10, lá no versículo 30. Nós vamos ler alguns versículos. Diz assim, olha: eu e o Pai somos um. Olha o que Jesus fala: eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras, obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e as escrituras não podem falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas? Porque declarei: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Mas veja, o ponto é, quando Jesus falava que ele era filho do homem, não tinha problema nenhum. Quando Jesus fazia as obras boas, curava os enfermos, quando ele fazia as maravilhas que ele fez, o paralítico andando, quando ele fazia essas coisas, não tinha problema nenhum, estava tudo bem, eles aceitavam isso. Mas quando Jesus falava que ele era filho de Deus, pronto, aí vinha a dificuldade. Agora, por que ele era filho de Deus? Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Não tinha como relacionar com Deus com a carne. Para se relacionar com Deus, tem que se relacionar em Espírito. Por isso que Deus está buscando os verdadeiros adoradores, aquele que o adora em Espírito e em verdade. Por isso que a Bíblia fala do novo nascimento. Lá em João, quando Nicodemos veio, quando ele vem a Jesus, ali em João capítulo 3, olha ali, João capítulo 3, olha, fala de Nicodemos, quando ele vem a Jesus, olha o que diz aí, olha o que Jesus fala para esse homem. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade vos te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha lá, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E continuou dizendo, e a isto Jesus respondeu, dizendo que devia nascer de novo. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem nascer da água e do Espírito, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa é nascer de novo. O novo nascimento. Por que o novo nascimento? Porque a pessoa está nascendo do Espírito. A pessoa está nascendo do Espírito porque Deus é um Pai dos Espíritos. Veja, é difícil de compreender isso, não é. Não é, se nós buscarmos as verdades que estão na palavra de Deus e nós acreditarmos na palavra de Deus, nós vamos ver que não é difícil e nós vamos compreender então que nós nascemos de novo, nascemos do Espírito e hoje nós somos um ser espiritual. Então nós temos Deus como nosso Pai, porque Deus é Pai dos Espíritos. Temos que entender isso. Isso tem que estar dentro do nosso coração. Olha o que diz lá no livro de Romanos. Olha o que Paulo escreve. Romanos, lá no capítulo 8, olha aí no versículo de número 14, olha o que Paulo fala, é tão lindo. Pois
todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você está entendendo? Então quem nos dirige é o Espírito de Deus. Quem nos guia, nos orienta é o Espírito de Deus. Quem nos transforma é o Espírito de Deus. É o poder de Deus, é o amor de Deus que foi colocado em nós. Por quê? Porque hoje nós somos um ser espiritual. Nós somos um ser espiritual. Habitamos num corpo. Isso é uma verdade. Por isso que lá no livro de Provérbios, capítulo 20, olha o que diz em Provérbios, no capítulo 20. Olha o que diz, você pode ler na tela, no capítulo 20, lá no versículo de número 27. Olha o que diz aí. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O espírito do homem, né? O que é? É a lâmpada do Senhor. Que coisa. Sabe, nós somos dirigidos pelo Espírito. Por isso que em Tessalonicenses, né, no capítulo 5, versículo 23, Paulo disse que o Deus Pai vos santifique, espírito, alma e corpo. O mundo diz, é corpo, é alma e é espírito, né? Mas não, Deus diz, é espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Veja, nosso corpo ele perece, na verdade um dia ele vai chegar ao final. Mas o nosso espírito é eterno, ele vai dar continuidade. E hoje, graças a Deus, nós temos Deus como Pai. Como Pai. Isso é maravilhoso. Por isso que em Mateus capítulo 14, se você quiser abrir comigo lá, e eu queria chegar nessa parte aqui, lá em Mateus capítulo 14, tem uma passagem, né? Mateus capítulo 14, olha o que fala. Nós vamos ler todo o texto. Vamos ler versículo 22 em diante. Versículo 22 em diante. Diz assim, olha. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto se despedia das multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Olha lá, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, entre 3 horas e 6 horas da manhã, né? Foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. Andando por sobre as águas. Olha lá, e os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, ficaram assustados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Mas veja, é interessante, veja Jesus, obra do Espírito Santo, nascido do Espírito Santo, obra do Espírito Santo. O que ele estava fazendo agora? Andando por sobre as águas. Andando por sobre as águas. Enquanto os discípulos estavam no barco, a tempestade no mar, o vento chacoalhando o barco, eles com medo de perecer, mas Jesus veio andando no meio, veio andando
por sobre as águas, no meio da ventania, no meio das ondas. Jesus vinha andando, a ponto de, quando chegou perto do barco, né, era escuro, entre 3 horas e 6 horas da manhã, porque era a 4ª vigília, e automaticamente então começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma, e logo ficaram com medo, e no desespero deles, Jesus ouvindo, Jesus logo disse: não temais, sou eu, não temam, sou eu. E Pedro, quando ouviu, disse então: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E o que ele fez? Desceu do barco e começou a andar, começou a ir até Jesus. Mas de repente a Bíblia fala, vendo o vento, né? Vendo o vento, sentindo o vento, né? Ele acabou duvidando e começou a submergir, começou a afundar. Meu irmão, o que nós precisamos entender é justamente isso. Veja, Jesus, em espírito, ele estava andando por sobre as águas. Ele estava andando por sobre as águas. Mas Pedro ainda não tinha esse conhecimento, já não chegou a esse conhecimento. E automaticamente, o que aconteceu? A carne não anda por sobre a água, não tem como andar. Não tem como andar por sobre a água. Sabe, tem muitas coisas do mundo que não tem como vencer, não tem o que fazer. Essa é a razão que muitas pessoas morrem. Essa é a razão que muitas pessoas acabam perecendo. Porque a carne ela tem um limite. Ela alcança um limite. Passou daquele limite, ela vai embora mesmo, o cara morre. Por mais que seja, sabe, tem um limite. E no caso aqui, o limite Pedro estava mostrando, mas o Pedro estava mostrando um limite na área espiritual, para que nós pudéssemos compreender sobre a palavra de Deus. Andando em espírito, ele estava andando por sobre as águas, mas quando ele começou a dar atenção, né, voltar a ver, sentir as coisas normais, automaticamente ele tirou os olhos do que era espiritual e começou a viver pela carne. E pela carne, o que aconteceu? Ele afundou. Sabe, irmão, no mundo que nós estamos vivendo hoje, diante principalmente dessa pandemia, tem muitas pessoas afundando. Até mesmo ontem na live eu falei. Ontem nós falamos, quem ouviu a live ontem, ouviu eu falar justamente sobre isso. Por que as pessoas estão afundando? Porque estão dando razão mais para as coisas da carne do que as coisas espirituais. Sabe, estão esquecendo da palavra de Deus. Davi disse, o nosso socorro vem do céu, vem do alto, vem do Pai das luzes, aonde não há sombra, não há variação, não há dúvida. Não há, vem de Deus, tudo para nós vem de Deus. Nós somos espirituais, nós nascemos de novo para viver de Deus. Agora nós não podemos pensar que nós vamos agir na carne e as coisas de Deus vão acontecer de forma alguma. Não acontece, porque a primeira coisa que acontece na vida da pessoa é o medo. E a pessoa pode ter certeza, ela afunda. Por que ela afunda? Porque ela saiu do espiritual e começou a querer viver o normal. E no normal ninguém chega, meu irmão. Ninguém vai. Ninguém consegue. A Bíblia é farta disso. Para que Deus veio? Ele veio para nos tirar do normal. No normal, nós estávamos presos por Satanás. A Bíblia fala que ele veio e nos libertou da autoridade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja, Satanás é espírito e ele vinha nos prendendo para a maldade, nos prendendo para matar, roubar e destruir, nos prendendo para as coisas erradas, né? Nos escravizando para o mal. Ele veio para matar. Mas Jesus, quando veio, a Bíblia fala que ele nos libertou da autoridade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora nós somos um ser espiritual para viver espiritualmente. E o que nos orienta e nos norteia aqui nessa terra é a palavra de Deus. O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Veja, a palavra de Deus é que nos norteia, que nos guia, que nos mostra o caminho que devemos andar, que nos mostra o que nós devemos fazer, o que não fazer. Por isso que lá em Hebreus está falando justamente sobre isso. Está falando das obras da carne.
Está falando das coisas que desagradam a Deus, das coisas que, na verdade, uma pessoa espiritual, ela não pratica, ela não faz. Porque busca as coisas do alto, do Pai das luzes, busca as coisas de Deus. Veja, por isso que Romanos fala, Ele é o nosso Pai espiritual. E se nós crermos nisso, né, que nós somos espiritual também, então nós viveremos. Nós viveremos. Nós vamos encontrar vida, nós vamos estar forte, nós vamos sobressair. Sabe, nós vamos poder fazer o que Jesus fez. Você fala, mas fazer o quê? Andar sobre as águas? Andar sobre as águas. Andar sobre as águas nessa expressão é demonstração que nós vamos andar no meio da doença, no meio da enfermidade, no meio da tempestade que está no mundo. Você está entendendo? E nós não vamos afundar não. Mas se nós tirarmos os olhos do espiritual para querer viver, aí nós vamos afundar. Aí nós vamos afundar. Nós somos seres espirituais. O nosso Pai é espiritual. Diga graças a Deus, meu irmão. Não tem como. Por isso que a Bíblia fala, filho do homem e filho de Deus, filho de Maria e José. Ele veio pela porta certinho, como nós. Como nós também somos filhos do homem. Mas graças a Deus pelo novo nascimento, hoje nós somos espiritual, nós somos filhos de Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus por isso. Olha o que Jesus fala lá em João. Olha o que Jesus fala lá em João. É tão linda essa palavra. Louvado seja Deus. Lá em João capítulo 14. Olha o que diz aí João capítulo 14. Louvado seja Deus, como Deus é maravilhoso. Olha o que diz aí no versículo 12 em diante. Olha o que ele diz, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também a obra que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, e a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Mas veja, eu farei. Sabe, irmão, é impressionante. É impressionante nós lermos uma palavra dessa. Se crermos nele, né? Crermos nele, acreditarmos em Jesus, né? Acreditarmos que Ele é o nosso Deus, acreditar no que foi produzido ali no Calvário, a conquista de Jesus no Calvário. Se nós acreditarmos, veja a dificuldade, meu irmão, a dificuldade. Zombam, tentam apedrejar, tentam fazer tantas coisas no mundo de hoje. No mundo de hoje fazem isso. Você, filho de Deus, você querendo se igualar a Deus, quem é você? Quem é você? Veja, Nicodemos era um príncipe da sinagoga, era um fariseu. Ele era alguém muito influente na sinagoga, um estudioso da Bíblia e dos livros. E de repente vem a Jesus e reconhece. Bem vemos e sabemos que ninguém pode fazer o que tu fazes se não vir da parte de Deus. Olha lá. Mas de repente quando Jesus fala das coisas espirituais, ele pula para trás. Veja a dificuldade que o ser humano tem, meu irmão. A dificuldade de aceitar. Por isso que tem hora eu fico pasmo, eu fico parado. Jesus está prestes para voltar e tem gente que não acredita no arrebatamento. Tem gente que não acredita. Acha que isso aí é um conto de fábula. Que isso aí já faz mais de 2000 anos e até agora não veio. Irmão, fica com a palavra de Deus, meu irmão. Não abra mão dela. Seja ela luz para o teu caminho, seja ela lâmpada para os teus pés, seja ela vida para a tua alma, seja vida. Tenha a sua mente abarrotado da palavra de Deus. Sabe, o mundo confunde, o mundo ele instiga, o mundo é como um imã, ele atrai para a coisa deles. E de repente quando a pessoa vai ver, ela está envolvida com tudo o que o outro está. E o outro não tem nada a ver com nós, como nós não temos nada a ver com eles. Nós não temos.
Nós fomos chamados para viver de Deus. Ele é o nosso Pai. E se Ele é um Pai espiritual, Ele tem filhos espirituais. Por isso que a Bíblia fala, a carne vai ficar para o pó, vai ficar com o pó, mas o Espírito volta para aquele que o deu. Volta para aquele. Nós precisamos entender isso, meu irmão, colocar isso no coração. Com Jesus, em Jesus, através da palavra, crendo que nós somos espirituais, nós vamos andar no meio do mal, e o mal não vai nos deter, o mal não vai nos pegar, porque o maior habita em nós. Diga graças a Deus. Não vai pegar. Oh, louvado seja Deus. Nós temos que assumir isso. Sabe, eu durmo pensando, eu acordo de madrugada pensando, eu vou orar, eu levanto pensando, quando eu acordo de manhã pensando, eu estou com fome da palavra de Deus, eu quero ouvir, eu quero ler, quero ouvir. Onde eu estou? Porque hoje, para você deixar-se levado por coisas que não tem nada a ver com Deus, por vento contrário, por água contrária, é a coisa mais fácil que tem hoje. É a coisa mais fácil que tem hoje. É a coisa mais fácil que tem hoje. Meu Deus do céu, a igreja está na terra para fazer a diferença, meu irmão. Nós temos que crer. Crer. Ah, mas pastor Miguel, nós não vamos usar máscara? Vai, meu irmão, não tem problema. Ah, mas é obrigado a tomar vacina, todo mundo tem que tomar. Vai tomar vacina também, não tem problema. Não tem problema. Como não tem problema ficar rico aqui nessa terra. A Bíblia fala, só não coloque o teu coração na riqueza. Nós não vamos colocar o coração nessas coisas que estão sendo criadas. Nós colocamos nosso coração em Deus e está firmado em Deus. É de Deus que vem a nossa vida. É de Deus que vem a nossa vida. Por isso que a Bíblia fala, quando você sentar na mesa de alguém, numa casa, não fique lá questionando o que vai comer. Coma tudo. Porque lá você não manda nada, quem manda é o dono. Coma tudo que tem na mesa. Vai fazer algum mal para você? Não vai fazer. Por que não vai fazer? Porque você é de Deus, meu irmão. Você é de Deus. A Bíblia é tão maravilhosa, é tão linda, sabe? Farás as obras que eu fiz e maiores ainda farás. Tem hora que eu fico pensando, maiores ainda farás? Maiores ainda farás? Veja como está o coração do ser humano, né? Em termos de crer em Jesus. Sabe, a obra não testifica nada, meu irmão. A obra, ela não garante nada. O que garante, entenda bem, devemos fazer boas obras. Para isso Cristo está em nós. Nós devemos fazer boa obra. Mas não é através da obra que eu demonstro minha fé para você, não. Não é, não. A minha fé está demonstrada naquilo que eu sou. Aquilo que a Bíblia revela que eu sou, e eu sou. E eu creio nisso, e eu vivo isso. A minha fé é demonstrada nisso. Se Deus é um Pai, Pai dos Espíritos, então eu sou filho dele. E se eu sou filho dele, eu sou um ser espiritual. E é dele que eu vivo. É pela palavra dele que eu me alimento, que eu vivo. É a palavra dele que dá vida para mim. É o nome dele que me mantém de pé. É isso que nós temos que fazer. E se fizermos isso, com certeza, meu irmão, a Bíblia fala no Salmo 91, 1000 vai cair à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tudo verás, com os teus olhos contemplarás. Ah, mas isso é contra o cara do mundo? Não, é contra aquele que não está crendo, que está tirando os olhos de Jesus. Meu Deus do céu. Nunca tire os seus olhos de Jesus, meu irmão. Nunca. Nunca. Diga para você mesmo, e não diga uma vez, diga várias vezes. Aceite isso. Você é um bem-aventurado. Seus olhos são bem-aventurados porque veem. Seus ouvidos são bem-aventurados porque ouvem. Diga para você, diga para você, diga para você. Veja, o que os profetas lá atrás não viram e não ouviram, nós estamos vendo e ouvindo. Nós temos que acreditar nisso, meu irmão. Nós temos que acreditar. Porque para eles o mundo é loucura, a palavra de Deus para nós é vida, para nós é poder. Por isso que fala, Ele é o Pai dos Espíritos, e nele viveremos. Nele viveremos.
Nele seremos fortes, nele seremos ativos, nele seremos fervorosos, nele nós seremos, meu irmão. Nele nós seremos. Ele é a nossa força. Bem-aventurado o homem que põe a sua força no Senhor. Bem-aventurado o homem que nele tem o seu prazer. Meu Deus do céu. Sabe, tem muita gente perecendo e outros tantos vai perecer. Por quê? Por pouca coisa. Pedro, por que você duvidou, Pedro? Por quê? Sabe, fazendo uma obra como você estava fazendo, tão linda, né? Andando no meio da tempestade. E de repente agora você foi olhar para a tempestade. Você foi sentir o peso daquilo. Sabe, hoje você ouve no mundo aí, né? Se você está meio tontinho, você está com Covid. Se você está meio ardidinho, está com Covid. Se você acordou com não sei o que, está com Covid. Se você acordou não sei o que lá, está com Covid. Tudo Covid, meu irmão. Tem hora que eu fico pensando, lá em 1900 há 4 anos atrás, que nem se falava de Covid, tinha o mesmo sintoma e ninguém tinha Covid. Mas é de tanto ouvir, de repente a pessoa dá um frio na barriga, porque hoje está doendo a perna. O que tem de ver? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Você está entendendo? É porque dá ouvido, sente o vento, sente o vento, sente o vento. Não dê ouvido, meu irmão. A Bíblia nos ensina, se tem alguma coisa que te escandaliza, se tem alguma coisa que você está vendo que não está bom, para de ver. Se tem alguma coisa que está fazendo você sofrer, tira a mão disso. A Bíblia fala para que nós temos que sair fora. Tudo hoje, né? De jeito nenhum. Diga para o seu irmão, eu sou mais que vencedor. Diga para o seu irmão, Jesus sempre será o Jeová Rafá. É o Deus da saúde. É o Deus da saúde. Ele é o guarda fiel de Israel. E o guarda fiel de Israel não dorme, não dormita o guarda fiel de Israel. Ele é quem nos guarda. Ele é quem nos guarda. E ele diz, o sol não nos molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre, meu irmão. Desde agora e para sempre nós estamos guardados. Por isso que Davi disse, nunca vi um justo desamparado. Nunca vi. Seria mentira o Espírito Santo falar para nós, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O que é isso? E de repente a pessoa entrega o caminho, entrega a vida, busca, ama, vai buscar, faz isso, faz aquilo, e de repente fica à mercê da salada do mundo. Cai fora, meu irmão, não é isso. Deus é fiel, sempre foi fiel, sempre foi vitória e sempre vai ser vitória. Deus é a saída da vida, Ele deu para nós a saída da vida, para vivermos aqui nessa terra. Agora, o vento está aí soprando, a água está aí batendo, é uma tempestade que está acontecendo no mundo e não vai acabar tão já. Não vai acabar tão já. Em vez de acordar e já começar a ver essas coisas, acorde e comece a ler a palavra de Deus, comece a se ver na palavra de Deus. Chegar de noite, em vez de ficar procurando ver essas coisas, pega a palavra de Deus, veja a palavra de Deus. Eu tenho dito lá, liga lá. A Fernanda entrou na minha salinha hoje de manhãzinha lá. Quando ela entrou, o que eu estava fazendo? Ouvindo a live. Falei para ela, está aqui, ó, eu estou ouvindo o seu pai aqui. Estou ouvindo o seu pai aqui. Mostrei para o Isaac, olha o seu avô aqui, ó. Olha o seu avô aqui. Sabe, irmão? A palavra de Deus é vida. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Quando ele disse para o morto, levanta, o morto levantou. Quando ele disse para o paralítico, pega a tua cama e vai para a tua casa, o paralítico pegou a cama e foi para casa. Meu Deus. Quando ele disse para o leproso ser curado, ele foi. Para o surdo ouve, ele ouviu. Para o mudo fala, ele falou. Meu Deus do céu, meu irmão, minhas palavras são espírito e vida. Não tire os olhos, meu irmão. Não tire.
Embora estava afundando, Pedro clamou: Senhor, me ajude. E Jesus pegou ele, levantou e saiu andando por meio da tempestade, subiu no barco. Mas a primeira palavra que Jesus falou foi: por que você foi duvidar? Oh, Pedro, eu estava tão contente, Pedro, você foi duvidar. Que coisa. O centurião veio a Jesus e disse: Senhor, meu servo está doente. Ele falou: eu vou lá curar. Ele falou: não, senhor, fica tranquilo, eu também sou de autoridade. Eu digo a um: faça isso, ele faz. O outro: vá lá, ele vem. O outro: faça aquilo, ele faz. Eu sou autoridade também. Senhor, uma palavra só sua basta. Eu não sou digno de te receber na minha casa, não. Uma só palavra sua basta. Jesus olhou para os discípulos e falou: nem em Israel encontrei isso. Nem em Israel encontrei tamanha fé. Pode ir, seu servo está curado. E ele foi embora. E quando ele chegou lá, sabe o que ele fez? Veio uma pessoa correndo e falou: ele foi curado, ele está ótimo, a febre desapareceu, ele está ótimo. E quando aconteceu isso? Ele estava preocupado, ele queria saber também. Que hora que aconteceu isso? Tal hora, ontem, tal hora. Ele olhou no cronômetro dele, a hora que Jesus falou, o milagre aconteceu. Que coisa linda, meu irmão. Que coisa linda. Nós estamos vivendo no meio de uma tempestade, meu irmão. Nós estamos vivendo. E tem hora que não tem como você ouvir, deixar de ouvir. Não tem. E outra, não tem como a gente não participar, porque tem que pôr a máscara, tem que estar limpando a mão com álcool, não é isso? Você entra numa loja, põe máscara. As mulheres que trabalham em loja aqui, todo mundo tem que trabalhar com máscara o dia inteirinho, não é isso? Então não tem como você esquecer. Mas não se envolva nisso. Tenha sua mente ligada em Cristo, seu coração formado em Deus. Não esqueça. Não se envolva com o vento do mundo, não se envolva com o vento da tempestade. Não se envolva. 1000 vozes venham, mas não deixe essas 1000 vozes ficar em você de jeito nenhum, nenhuma. Fica sempre para a palavra de Deus, não abra mão da palavra de Deus. Certa ocasião tinha um menino, um barco grande, um navio estava em naufrágio, ia afundar, e logo todo mundo correndo e pegando salva-vida, e dando para um, e dando para outro, e dando para outro, e dando para outro, todo mundo distribuindo salva-vida, porque o barco ia afundar. Aí de repente deram salva-vida para um jovem, e o jovem pegou aquele salva-vida e ficou segurando. Mas daqui a pouco veio o capitão correndo, passa a ver aquele jovem segurando o salva-vida e falou: para aí, assim não é para ficar com salva-vida. Veste ele. Se você ficar segurando, na hora que você entrar no mar lá, você não vai ter força suficiente para ficar segurando. Você vai soltar, você vai morrer. Põe o salva-vida, veste ele. Porque é uma forma de explicar para nós o que nós temos que fazer com a palavra de Deus. Largar na Bíblia? Não. Trazer para dentro do nosso coração, fazer nossa boca falar, fazer nossa mente pensar, meditar. Nós temos poder para isso e capacitação para isso. O Espírito de Deus está em nós para dar entendimento, para trazer prazer, para trazer alegria, para fazer a palavra de bom gosto na nossa boca, paladar gostoso na nossa mente, paladar gostoso no nosso corpo, meu irmão. Mas nós temos que fazer isso. Senão, daqui a pouquinho afunda também. Diga graças a Deus. Filho de Deus, Deus guarda, meu irmão. Filho de Deus já nasce abençoado. Diga graças a Deus. Ele já nasce abençoado. E quando ele está nascendo, ele já é um produto do Espírito Santo. Que gostoso. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aí com você na sua casa. Meu Deus do céu. Sabe, hoje tem tanta coisa de Deus para ouvir, que se a gente for ouvir, não dá para ouvir tudo. Não dá.
de tanta coisa boa. Eu estou falando coisa boa, né? De Deus. A Bíblia fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Precisamos ficar firmes, meu irmão. Não abra a mão. Não abra a mão. Eu lembro quando eu estava com aquela confusão do Colinas lá, e todo mundo apavorado, todo mundo nervoso, e as palavras chegavam para mim, e eu ficava, tinha dia que eu me desesperava. Para mim ficar ligado em Deus e não conseguir se desligar daquilo lá, foi a coisa mais difícil que tinha. Eu me ocupava com a palavra de Deus, a palavra de Deus. Quando vinha um pensamento, eu usava a palavra de Deus. Vinha outro pensamento, eu usava a palavra de Deus. E não tinha como não vir, porque eu estava no meio. Eu moro lá. E não era porcaria, não. Quando eu falo para as pessoas assustam. A conta para pagar era mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Não era 20 mil, 10 mil. Se fosse isso, pagava e acabou. Eu acordava pensando e dormia pensando na palavra de Deus. Acordava pensando e dormia pensando. E mesmo assim ainda tinha dia que eu chorava. Tinha noite que eu varava a noite chorando. Orando e chorando, orando e chorando. Mas confiando em Deus. Confiando em Deus. Até que veio a vitória. Até que veio a vitória. Deus é Deus de vitória, meu irmão. Deus é Deus de vitória. Mas se abrir mão da palavra de Deus, você afunda, meu irmão. A Bíblia fala: Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Deus tem responsabilidade com a palavra dele. Mas fora da palavra dele, Deus não tem responsabilidade. Porque a pessoa não está crendo. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Vamos falar com o nosso Pai. Se você precisa de alguma coisa, fala com Ele agora, peça para Ele agora. E com certeza Ele vai abençoar você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Pai, porque nós cremos em Ti. Estamos aqui, meu Pai, porque nós viemos ouvir a Tua palavra, Pai. E, ó Deus, pela Tua palavra, Pai, a fé, ela cresce dentro de nós, ó Pai. Ela fica grande, Pai, a ponto, Pai, de recebermos tudo aquilo quanto nós precisamos, Pai. Ó Deus, o Senhor disse para todos: seja feito segundo a vossa fé. Então, meu Deus, nesta noite, Pai, nesta noite maravilhosa, que o Teu povo ouviu a Tua palavra, Pai, que o Teu povo, Deus, crendo, vieram e ouviram a Tua palavra, Pai. Então que agora o milagre se faça, Pai. A recompensa, ó Deus, aconteça na vida de cada um, Pai. Ó Deus, no lar, na família, em cada necessidade, agora a Tua boa mão, Pai, de milagre, de poder, se manifeste, Pai. Ó Deus, sobre salvação, sobre libertação, sobre cura divina, Pai, sobre necessidades financeiras, não importa o que seja, meu Pai. Ó Deus, Teu é o poder, Pai. Tu, Deus, é Deus do impossível. Então eu oro agora, Pai, no nome de Jesus Cristo, porque Jesus disse: tudo que nós pedirmos no nome dEle, Ele nos fará. E nisso, Pai, é glorificado no Filho. Ele disse: tudo que pedirmos, Ele fará. Pai, no nome de Jesus é que eu oro, Pai. E eu oro por todos, Pai, todos que estão aqui presenciais, outros que estão no lar, na casa, Pai, em algum lugar ouvindo esta live. Eu oro por todos, Pai, outros que vão ouvir esta live, Pai. Eu oro por todos, em nome de Jesus Cristo, Pai. E eu repreendo a fúria do vento, ó Pai. Eu repreendo a fúria do mar, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo, Pai, porque toda essa fúria que está acontecendo no mundo, ó Pai, ela quer alcançar, Pai, a mente, o coração, a vida do Teu Filho, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu detenho a fúria do vento, essa tempestade, eu detenho em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Se alguma pessoa está nervosa, está com medo, que esta noite, ó Pai, a paz reine no coração dela, e que o medo parta em retirada, ó Pai, e que o espírito de alegria e gozo e paz faça vitória dentro da vida dessa pessoa, Pai. Ó
Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo em nome de Jesus toda doença, toda enfermidade e dor, eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Eu declaro o teu filho, teu servo, eu declaro, ó Deus, aquele que necessita de um milagre no corpo, ó Pai, obtendo agora, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo esse mal e ordeno que saia. Dou a ordem em nome de Jesus, ó Pai, que este mal saia, essa doença desapareça, Pai, esse estado febril acabe agora, que estas febres cessem, em nome de Jesus, ó Pai, e que toda dor, sintoma de dor, desapareça, meu Pai. Assim eu declaro, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, todos curados, todos abençoados, em nome de Jesus, Pai, livre deste mal, livre dessa tempestade que assola o mundo, Pai, essa tempestade que assola o mundo, Pai, mas o teu povo, o teu filho não é do mundo, meu Pai, e é o Senhor Deus quem o livra do mal. Então, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro o teu povo guardado, protegido, livre deste mal, Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim eu os abençoo, Pai, com saúde, ó Pai, com paz, com amor, em nome de Jesus, para o teu louvor e tua glória. E todos digam amém, Senhor. Aleluia. Meu irmão, sabe, vozes, desliga. Você tem poder sobre você. Você tem poder sobre você. Desliga, meu irmão. Sai de perto. Sai de perto. É você e Deus. É a esposa e Deus. É o filho e Deus. Você está entendendo? É individual. É individual. Mas o que nós precisamos estar forte. É ficar firme. E se ficarmos, pode ficar tranquilo. A vitória é certa. Ninguém, a Bíblia fala, ninguém será envergonhado por confiar em Deus. Ninguém, jamais. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Deus é Deus maravilhoso. A Bíblia fala sobre um homem que Deus o transladou, levou para ele. Vocês conhecem, Enoque. Mas a Bíblia começa a dizer assim: Enoque andava com Deus. Eu gosto disso. Enoque andava com Deus. Que coisa, né? Quer que eu vá junto, Enoque? Não, Deus está comigo. Quer que eu vá junto, Enoque? Não, fica tranquilo, descansa aí. Eu vou, Deus está comigo. A ponto de, um dia Enoque sumiu. E aí? Deus falou: a terra não é digna desse homem. Vou levar ele para mim. E trouxe ele embora. Que coisa. Quem anda com Deus, meu irmão, vai desfrutar de delícias, desfrutar de bênção. Deus é maravilhoso, amém? Continue ouvindo as lives, amanhã tem live, vamos ouvir as lives de novo, né? Mas tem tantas lives hoje que dá para, né, ouvir mais. Tem tempo, se ocupe com a live. As piores épocas da minha vida, eu me ocupei mais com a palavra de Deus. Por isso que eu tenho dito, eu fico triste com o que está acontecendo no mundo. Tanta morte, tanta gente perdendo vida, tanta gente nervosa, apavorada, tantas pessoas. Mas ao mesmo tempo eu fico contente, porque a gente se ocupa mais com a palavra de Deus. Parou tudo, não é verdade? E aí onde que a gente fica? Mais com a palavra de Deus. Vai orar mais, vai ler mais, vai falar mais, vai fazer as lives, vai se reunir com um monte de família ao mesmo tempo, né? É tão lindo isso, é tão maravilhoso isso, só traz crescimento, só aproxima de Deus. Vamos continuar firme, diga graças a Deus. Não abra mão por nada. Amanhã live, sexta-feira live, culto sábado aqui, domingo culto, e vamos andando na graça do nosso Senhor, amém? Levante a sua mão. Deus é maravilhoso. E domingo agora nós vamos consagrar abril, né? Março, abril, mês de abril, né? Então faça a sua carta,
traga a sua oferta e participe, para que eu possa estar orando por você, né? Eu já peguei todos os envelopes que eu tinha para trás, de dízimo, de oferta, as cartinhas que tinha para trás, de 2020, peguei tudo que tinha lá, pedido de oração, joguei tudo fora, taquei fogo, até tem um pouco lá que eu preciso pôr fogo ainda, eu vou jogar tudo fora, eu ponho fogo, mas os de agora, 2021, está tudo lá, e eu estou orando, e todos os dias eu oro, eu proíbo Satanás de se andar com a fé das pessoas, eu proíbo em nome de Jesus Cristo. Jesus o fez e deu certo, então eu faço porque eu creio que dá certo, porque no nome de Jesus tudo dá certo, tudo dá certo. Levante a sua mão, e que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai do Deus Pai poderoso e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre todos vós hoje e sempre. Amém. Abençoe seu irmão e vá na paz. Amém. E vocês na live, obrigado. Fica com Deus. Amanhã nós temos live de novo. Fica com Deus. Amém. Entre no quarto,